levantamento realizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso diagnosticou mais de 7.000 casos de hanseníase em todo o estado nos últimos 3 anos. E para falar sobre esse assunto, aqui ao meu lado está o médico de saúde da família, Dr. Werley Pérez. Olá, boa tarde. Boa tarde, Nádia. Boa tarde, Mato Grosso. Doutor, só no ano passado foram mais de 2.000 casos da doença. São números que representam um percentual de contaminação considerável. O que se deve a esse alto índice de hanseníase em Mato Grosso? Nádia, parece estranho e assustador, mas a gente acha que o número ainda é maior. A gente acha que ainda tem uma subdiagnosticado o caso de doença. Mato Grosso, historicamente, sempre foi um dos estados com maior índice de hanseníase no Brasil. Quando ele não está em primeiro, está em segundo ou está em terceiro lugar. Alguns fatores devem-se a isso. Primeiro, o baixo desenvolvimento socioeconômico da população. Nós temos uma diferença muito grande entre as classes sociais. Tem tem um bolsão muito grande de pobreza, principalmente na Baixada Cuiabana. E a gente sabe que quanto menor o desenvolvimento socioeconômico de uma população, maior é o índice de infestação de hanseníase. Você deve perguntar por quê? Porque normalmente as pessoas vivem em ambientes desfavoráveis. São casas que convivem, moram 5, 10 pessoas com 2, 3 peças. Isso facilita a contaminação. Muitas vezes a pessoa tem hanseníase, é tratada e não é visto os contactantes. Daí um ano, naquela mesma residência, outras pessoas são diagnosticadas. E acaba que a doença fica passando de uma pessoa para outra e sem haver assim, uma forma efetiva de acabar a contaminação. Então, para diminuir realmente o número de hanseníase no estado de Mato Grosso, nós temos que investir não só no diagnóstico. Eu sempre falo que o diagnóstico, o tratamento, dar o remédio, é a coisa mais fácil que tem. O difícil é impactar para a vida das pessoas uma qualidade de vida melhor. Isso significa o quê? Melhores condições de habitação, que a hanseníase é transmitida por via respiratória. Então, se eu melhorar a qualidade da habitação da pessoa, se ela viver em um ambiente melhor, menor vai ser a chance de contaminação. Então, assim, as condições, melhorar a condição de habitação, colocar essas famílias em locais melhores, vai diminuir o índice de hanseníase. Foi assim que a Europa dizimou a hanseníase lá. Como são as características visíveis dos sintomas dessa doença e quais os tratamentos que vêm sendo realizados hoje na rede pública de saúde? A hanseníase, a forma mais simples, que é a mais comum que a gente vê, é na pele, mas ela atinge nervo. É uma doença com manifestação na pele, mas efetivamente é uma doença neurológica. Ela atinge nervo periférico. Não é à toa que a mancha que a pessoa tem alteração de sensibilidade, que é o que? Alteração da temperatura, às vezes também do tato, da dor. Então, essas alterações de sensibilidade demonstram o quê? Comprometimento do nervo. Então, aparece com mancha, mas também com outras coisas sem ser mancha, como, por exemplo, dormência, perda de sensibilidade na sola do pé, das mãos. Aparece até em situações mais agravadas, quando a pessoa, de repente, não enxerga mais. A hanseníase pode provocar cegueira. A hanseníase pode provocar paralisia facial. Então, nós chamamos a hanseníase de uma doença camaleônica, porque assim, ela aparece de diversas formas. E a melhor forma de uma pessoa fazer um diagnóstico é ir precocemente a qualquer unidade de saúde, onde se suspeita da doença, faça a investigação, dá o diagnóstico e a medicação tem na rede pública. O tratamento dura de 6 meses a 1 ano. Nas formas mais simples, de 6 meses. Nas formas mais graves, 1 ano. O que o Estado vem fazendo para esses números diminuírem? O que a gente observa é que nós temos uma equipe técnica no Estado muito eficaz, mas ela é muito reduzida. Nós temos um Estado com dimensões continentais. E isso dificulta muito você estar em todos os municípios. O que nós precisamos fazer, não só no Estado, mas na Baixada Cuiabana, é não pensar na hanseníase apenas num mês em que se combate a hanseníase. Hanseníase tem que ser pensada diariamente. Todos os dias, o profissional de saúde, seja médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, ele tem que pensar que o paciente que está lá, às vezes vai medir uma pressão, vê uma mancha, encaminha para o médico ali do lado para avaliar. A gente tem que estar atento para que se faça essa busca diariamente. No final deste mês, vai ter uma série de programações para discutir a hanseníase aqui em Cuiabá? O Estado está promovendo algumas atividades. Tem uma previsão de até uma teleconferência para os municípios que têm essa ferramenta. E também, no município de Cuiabá, algumas unidades vão fazer mutirões. Mas eu acredito que os mutirões têm que ser assim, contínuos. A gente tem que ter atenção ao paciente de hanseníase, não só de hanseníase, como também de tuberculose, que é uma doença infecto-parasitária. Tá certo, muito obrigada pelas informações e uma boa tarde. Boa tarde, obrigado a todos. E a você aí de casa que nos acompanhou até agora, o Jornal da SBT Mato Grosso termina aqui. Uma ótima tarde para você.